mas não veio nitrogênio aqui na análise de solo. Então, o que que eu faço? Por que não vem nitrogênio na análise de solo e como que eu faço para calcular a adubação nitrogenada? E o que o nitrogênio faz na planta, por que que ele é tão importante assim? Vamos entender sobre isso? Então vem comigo. Vamos lá, moçada. Eu fui em casa gravar no escritório, mas depois eu parei, analisei e falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Vou fazer esse vídeo lá no meio da lavoura, porque daí vocês têm um pouco mais de contato com o nosso dia a dia. Querendo ou não, eu passo o dia inteiro aqui na lavoura, não faz sentido eu fazer um vídeo em outro lugar, né? Então, vamos falar um pouco mais sobre nitrogênio. Hoje o Igor, né, espero te ajudar, tá me ajudando aqui. Só um detalhe, moçada, não precisa dar o like agora. Espera um pouquinho. Se você aprender uma coisa nova, se alguma coisa aqui te ajudar, aí sim você lembra de ir lá e dar o like. Mas não precisa dar o like agora não, assiste o vídeo primeiro, fechou? O companheiro aí tá gravando pra nós, então eu vou aproveitar a ajuda. Eu até troquei de roupa, porque já é outro dia, eu tô regravando um vídeo de novo, né? Agora vai ficar melhor. A primeira característica que talvez você não saiba é que 78% da atmosfera é nitrogênio. Então os gases que estão presentes na atmosfera têm nitrogênio no meio deles. E talvez você esteja mais em contato com o nitrogênio do que você imagina. Mas algo também muito importante e interessante é que o nitrogênio é um dos nutrientes mais extraídos pelas plantas, pelas culturas. Dá uma olhada nessa tabela aí, e essa é a extração, exportação dos nutrientes. Você vai ver que o nitrogênio é muito extraído pelas culturas, certo? Então, se ele é tão importante assim, por que é que ele não aparece na análise de solo? Aqui eu tenho uma outra análise de solo, e é real, uma análise de solo real, e vocês vão observar ó, que tem muitos nutrientes, ó, fósforo, potássio, mas não tem nitrogênio. Por que não veio nitrogênio na análise de solo? Na verdade, moçada, ele vem aqui, ó. É aqui que nós olhamos para fazer a recomendação de nitrogênio na matéria orgânica, certo? E por que ele não aparece assim, nitrogênio, pelo menos nas nossas análises de solo aqui do Brasil, no nível Brasil? Porque ele está presente no solo de forma muito variável. Ao mesmo tempo que você pode tirar uma análise de solo essa semana, na outra semana já é outro valor, já é outro teor. E esse é o ciclo do nitrogênio. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo do ciclo da ureia, a aplicação da ureia aqui, e como é que ela se transforma até ela ser absorvida pela planta. Então olha aqui, aplicou a ureia aqui, ela vai passar por um processo de urease aqui e vai se transformar em amônia, NH3. É aqui que a maior parte do nitrogênio é perdido por conta da volatilização. Então, quando se aplica a ureia, tem que tomar muito cuidado com sol forte, chuva, porque ele pode acabar volatilizando através desse processo aqui, ó. Quando se transforma em amônia, ele vai e volatiliza. Depois disso, ele é transformado em amônio. Aí aqui é onde ele é absorvido pelas plantas. As plantas absorvem o amônio. Depois disso, ele passa por um processo de nitrificação, se transforma em nitrito e nitrato. Aqui também é outra forma absorvida aí pelas plantas. Então a planta absorve o amônio e absorve o nitrato. Depois desse processo, o que sobrou no solo pode ser transformado, passar por um processo de desnitrificação, se tornar nitrogênio de novo, o N2 aqui. E aí ele volta para a atmosfera. Então esse ciclo que fica acontecendo aí, sempre está acontecendo esse ciclo do nitrogênio, aí você enxerga a dificuldade de fazer também, colocar ele na análise de solo, por conta dessas várias formas que você pode encontrar ele aqui no solo, e é um ciclo que está sempre acontecendo. Então fica mais fácil trabalhar pela porcentagem que tem na matéria orgânica. Por quê? Nós consideramos nos cálculos que 1% de matéria orgânica tem 20 kg de nitrogênio. E nós usamos essa informação para fazer os cálculos de nitrogênio que nós vamos fazer no final do vídeo, tá? Então fica aí que você vai aprender. Como é que ele chega no solo? Como é que ele fica disponível para as plantas? E por que as plantas não pegam tudo do ar aqui, né? Até porque se tem tanto nitrogênio, por que a gente precisa aplicar nitrogênio nas plantas? Aí que vem um detalhe também muito importante. Quais são as 3 formas aqui de fixação do nitrogênio? A primeira é a fixação biológica. Já ouviu falar da FBN, a fixação biológica do nitrogênio? A soja, ela faz essa fixação biológica. Então, principalmente as leguminosas vão fazer esse processo. Elas vão pegar em simbiose com outros organismos, com bactérias, por exemplo, o Bradyrhizobio, vão pegar o nitrogênio que está na atmosfera e transformar em uma forma absorvível pelas plantas, porque ela não consegue absorver esse nitrogênio aqui diretamente. Então, essa é uma forma de fixação. Outra forma, fixação industrial, de realmente fabricar o adubo de forma industrial. Quais são os principais fertilizantes nitrogenados que nós encontramos no mercado, que nós usamos aí na fazenda, que você mais vai ter contato se trabalhar na fazenda e no agro aí? Principais, ó, ureia, com 45% de nitrogênio, e sulfato de amônio, certo? Aí tem variações, tem outros tipos de adubos com mais tecnologia, mas normalmente você encontra muito isso daqui, tá? Outra forma do nitrogênio ser fixado é através da fixação atmosférica. E a fixação atmosférica nada mais é do que o relâmpago que oxida o nitrogênio que está presente lá na atmosfera e depois ele vai se transformar em ácido nítrico e vai cair aqui no solo na chuva.
Quando cai na chuva, as plantas conseguem absorver. É por isso, olha aqui bem perto que eu vou explicar para você. É por isso que quando você molha a grama, ela não fica tão verdinha, mas quando chove, ela esverdeia tudo. Por quê? Por causa do nitrogênio que vem na água da chuva. Você sabia disso? Isso é bem legal, né? Realmente eu achei bem legal quando estava estudando isso aqui. E qual é a função do nitrogênio nas plantas? Principalmente, moçada, é a composição do aminoácido, tá? Então, o aminoácido tem nitrogênio e a proteína tem aminoácido. Então, a soja, por exemplo, que tem muita proteína no grão, vai precisar de aminoácidos e indiretamente vai precisar do nitrogênio. Então, é por isso que ele é tão importante, principalmente para essas culturas que têm alto teor de proteína. Outra função do nitrogênio, ó, multiplicação e expansão celular. Então, o crescimento da cultura necessita de nitrogênio. A expansão da célula vai utilizar o nitrogênio, ele é muito importante para isso. Outra coisa, componente de bases nitrogenadas e ácidos nucleicos. Aqui entra o DNA, o RNA, praticamente o prompt aí das plantas aqui, ó. Então, toda a informação necessária aqui para o desenvolvimento da cultura, que vem no DNA, precisa também no nitrogênio, porque ele é componente dessas bases nitrogenadas, né? O próprio nome já fala. Então, uma estrutura que é tão importante aqui para a fotossíntese da planta. É difícil, cara. E olha só outra característica do nitrogênio, ó, componente da clorofila. Então a clorofila, que dá essa coloração verde aqui para as plantas, é por conta disso que você percebe que após a aplicação nitrogenada, as plantas ficam mais verdes, um verde mais intenso, por conta da clorofila que tem na sua composição nitrogênio. Dá uma olhada nessa imagem aí, ó, e assim você vê a clorofila como ela é e o nitrogênio fazendo parte dessa composição. Deficiência de nitrogênio. Se faltar nitrogênio aqui para a cultura, o que vai acontecer? Primeira coisa, vai diminuir o porte da planta, a planta tem uma redução no porte e a outra coisa é o aparecimento das deficiências, dos amarelecimentos, das cloroses, das necroses aí nas folhas. Por exemplo, essa imagem aí, aqui não é deficiência de nitrogênio, mas é um amarelecimento. Você consegue entender que a planta vai ficando mais, as folhas vão ficando mais amareladas. Mas dá uma olhada nessa foto aí, que é uma imagem de uma folha de milho, e aí você consegue observar a clorose aí, uma necrose no centro da folha. É assim que a deficiência de nitrogênio aparece na cultura do milho. Mas ela vai aparecer normalmente nas plantas aí nas folhas de baixo. Por quê? Porque como o nitrogênio é móvel, então a planta tira o nitrogênio aqui das folhas de baixo e manda para os drenos mais novos, que são as folhas do ápice aqui, da parte das folhas mais novas da planta. E é por isso que a deficiência aparece nas folhas de baixo. Beleza, e o excesso? Tem um excesso no desenvolvimento vegetativo. E o algodão é um exemplo perfeito disso. O algodão, se você aplica muito nitrogênio e não segurar ele com regulador de crescimento, ele vai só tender ao desenvolvimento vegetativo e vai abortar as estruturas. Então, o que nós queremos aqui colher, que são os capulhos, aqui as maçãs mesmo, com o algodão, ele vai jogar fora. E como nós não vendemos folha, então isso não é interessante para nós. Por isso que tem que ser bem dosado. Para finalizar agora, eu estou com a análise de solo na mão, o caderninho está aqui. Como é que eu faço o cálculo da dose de nitrogênio? Chega aí que eu vou mostrar. Dá uma olhada aqui. Meu caderno está aqui, ó. Vou pegar esse aqui como apoio, só para ficar mais fácil de mostrar. A primeira coisa, moçada, é reunir os dados, tá? Então, o que eu vou olhar aqui inicialmente, qual é a extração da cultura, o que a cultura precisa de nitrogênio. No caso aqui, eu estou fazendo a conta para o milho. Você vê aí na tabela a extração do nitrogênio pelo milho, quantos quilos ele precisa. E aí você observa que ele precisa de 26 quilos de nitrogênio por tonelada produzida. Então, para produzir uma tonelada, precisa de 26 quilos. Qual é a quantidade que eu quero produzir? Aí entra um fator muito importante, que é a expectativa de produtividade. Ó. Eu quero produzir 150 sacos por hectare. Isso vai influenciar diretamente na dose de nitrogênio, que tem muita relação com a expectativa, o quanto que eu quero produzir. Então, se eu quero 150, eu faço vezes 60, que é 60 quilos aí uma saca, divido por 1.000, passei para tonelada. Então, são 9 toneladas que eu quero produzir. Outra informação importante que eu também vou observar antes de fazer o cálculo. Qual foi a cultura que esteve no talhão antes de plantar essa cultura que eu estou calculando? Aqui no Mato Grosso nós fazemos muito a soja como safra e o milho como safrinha. Então normalmente nós temos a presença da soja aqui, ó. Então eu vou calcular ela também porque ela faz a FBN e deixa nitrogênio no sistema. Então eu posso considerar isso para diminuir um pouco a adubação nitrogenada que eu vou fazer. Então se a soja aqui produziu 70 sacas por hectare, fiz a mesma conta ali em cima e transformei em tonelada, 4,2 toneladas. Eu vou fazer uma regra de 3, ó. Uma tonelada deixa em torno de 15 kg de N, uma tonelada de soja, né? Eu produzi 4,2 toneladas nesse talhão. Então, quantos quilos de N ficou no sistema? Eu faço a regra de 3, 63 quilos de nitrogênio. Esse é o primeiro passo. Outra coisa agora, que aí entra a análise de solo. Eu vou olhar o quanto que tem de nitrogênio no solo. Aí eu venho aqui na análise de solo, vou olhar aqui, ó, a matéria orgânica, tá? Esse 1% aqui, ó,
essa porcentagem eu posso fazer vezes 10 para saber o quanto de gramas por decímetro cúbico que eu tenho, tá? Para transformar em porcentagem, de porcentagem para grama por decímetro, eu faço vezes 10, tá? Então, eu peguei essa outra análise de solo aí para fazer o cálculo, e aí vocês conseguem observar a porcentagem aí já em grama por decímetro cúbico, tá vendo? Então eu pego essa quantidade em grama por decímetro cúbico, vocês observam que é 21,4 grama por decímetro cúbico nessa outra análise de solo, e eu vou fazer a conta. Se a cada 1% ou 10 gramas aqui de matéria orgânica eu tenho 20 kg de N, se eu tenho na análise de solo, essa outra análise de solo que eu mostrei para vocês, se eu tenho 21,4 gramas, quantos quilos de nitrogênio eu tenho no total? Faça a regra de 3, 42,8 kg de nitrogênio. Então agora eu vou somar as duas quantidades aqui que eu tenho no sistema. Estou considerando um nitrogênio que eu tenho aqui no solo. Somei, agora eu vou fazer a conta principal lá. Eu quero produzir 9 toneladas vezes 26 kg por tonelada. Então eu tenho que adicionar então 234 kg de nitrogênio. Menos o que eu já tenho no sistema, o que é 105 kg de nitrogênio. Então eu tenho que adicionar aqui no total 128 kg de nitrogênio. Beleza. Então eu achei quantos pontos de nitrogênio eu tenho que colocar aqui no talhão para produzir essa quantidade de milho que eu quero. Agora eu vou transformar essa quantidade de nutriente em adubo. Qual é o adubo que eu vou utilizar? Eu vou escolher a minha fonte, eu vou usar ureia, eu posso usar o sulfato de amônio, posso usar outras fontes que também tem no mercado, mas vamos utilizar a ureia. Então olha como que eu faço a conta aqui da fonte do adubo. A ureia que eu escolhi tem 45% de nitrogênio, beleza? Significa o quê? Que a cada 100 quilos eu tenho 45 quilos de N, beleza? Eu quero adubar com 128 kg de N, então quantos quilos de ureia eu tenho que adicionar? Faça a regra de 3, 285 kg de ureia. Então essa é a adubação que eu vou fazer nesse talhão. Daí eu posso considerar as perdas, vai depender de quando que eu vou aplicar, se vai aplicar no momento de sol forte, que não é recomendado fazer, se eu vou aplicar no momento que consigo controlar esse operacional para não perder muito, mas é interessante considerar as perdas aqui, ó. Você faz uns 80% de eficiência ou 70% de eficiência da ureia e aumenta essa dose um pouco para não ter perigo de jogar uma dose e ela se perder e a planta não conseguir absorver. Beleza, moçada? Essa é a aula sobre nitrogênio. Espero que vocês tenham gostado. De RCA tá na área. Se você aprendeu alguma coisa nova, não esquece de deixar seu like aí. E outra coisa também, deixa para nós aí nos comentários se você faz essa conta de forma diferente, se você faz de outro jeito, se você conhece outro método, coloca para nós aí que nós estamos aqui para aprender. De RCA tá na área, tamo junto. Tchau, obrigado, moçada. Opa, largando o caderno. Vambora.